Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Do volume 2, 80, outubro 3 de 1899. Divergências com a obediência, e como esta é o próprio Jesus. Então, a obediência é o próprio Jesus, né? Esta manhã, Jesus continuava fazendo-se ver afligido. Eu não tinha coragem de dizer uma palavra ao meu pacientíssimo Jesus, por temor de que voltasse a lamentar-se pelo estado religioso, e isso porque a obediência quer que escreva tudo, também no que diz respeito à caridade do próximo. E isto é tão penoso para mim que tive que lutar a braço partido com a senhora obediência, o que tomou seu aspecto de guerreiro potentíssimo, armado com suas armas para me dar a morte. Então ela não queria mais, falar sobre os padres, porque Jesus tinha reclamado muito, como está, os padres, os leigos, Na verdade, me encontrei em tais estreitezas que eu mesma não sabia o que fazer. Escrever segundo a luz com a qual Jesus me fazia ver a caridade do próximo me parecia impossível, me sentia ferir o coração por 1000 espinhos, me sentia emudecer a boca e diminuir o ânimo. Ele dizia: amada obediência, tu sabes quanto te amo e que, de boa vontade, por amor teu, daria a vida, mas vejo que aqui não posso, e tu mesma vês o rasgo da minha alma. Oh, não se torne inimiga, não seja impiedosa comigo, seja mais indulgente com quem tanto te ama. Venha comigo você mesma e vejamos juntos o que mais nos convém dizer. Jesus falando sobre a obediência, Luísa falando, E a gente sabe, a obediência no livro do céu, Jesus está sempre falando, quantos capítulos, do livro do céu que Jesus fala sobre a obediência, de obedecer, de estar disponível para Deus, independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, a obediência a Ele, quando Ele quer, quando Ele fala a nossa mente, a importância de ter, o Espírito Santo ali para, nos mostrar,
né? Nos orientar, porque é a obediência, né? É, o livro do céu é um escrito que é para ser cumprido, tudo que ele está orientando, que ele está falando aqui, e cabe a gente entender todas as situações para obedecer os escritos, né? Tudo que ele escreveu aqui, né? Que foi o próprio Jesus que escreve, né? Luísa foi uma vítima ali para nos mostrar, né? O valor de tudo, né? De todos os, porque o livro do céu ele tem todas as informações, né? Jesus, ele ontem estava falando na live, né? A nova Bíblia, né? É o livro do céu, é um conhecimento, né? Novo, né? Além, né? E, e é pela obediência, né? Que nós vamos viver o novo reino, né? O que Jesus quer agora para nós, né? E Luísa mostra, né? O valor da obediência, né? E ele continua, né? Assim parece que depois a Luísa ainda falando, né? Assim parece que depois de sua ira, e ela mesma ditava o que era mais necessário, encerrando em poucas palavras todo o sentido das diferentes coisas a respeito da caridade, embora às vezes quisesse ser mais detalhada, e eu dizia: basta que, com um pouco de reflexão, entendam o que significa. Não é melhor encerrar numa palavra todo o significado do que em tantas palavras? Às vezes cedi à obediência, às vezes eu, e assim parece que estivemos de acordo. Quanta paciência se necessita com essa bendita Senhora obediência, verdadeiramente Senhora, porque basta que lhe seja dado o direito de dominar e muda seu aspecto pelo de um mansíssimo cordeiro. Ela mesma faz o sacrifício do trabalho e faz repousar a alma com seu Senhor. E enquanto a alma dorme, esta nobre senhora, o que faz? Ela está suando de sua testa, apressando-se no trabalho que tocava a alma, o que verdadeiramente faz assombrar a qualquer mente humana inteligente e move os corações a amá-lo. Então, está falando que ela não descansa, né? Mesmo quando a gente está dormindo, né? Que ela está falando, quando a alma dorme, né? Descansa, ela está ali, né? Para ditar suas ordens, né? Para fazer com que por que que Jesus fala tanto da obediência, né? Porque o nosso humano, ele precisa ser domado, né? Pela vontade divina, né? Pela, a, como foi falado no estudo, né? Que foi para discutir as fases de leitura, né? Porque a cada... É, eu esqueci. Deixa eu ler de que eu lembro. Ela está suando de sua testa, apressando-se no trabalho que tocava a alma, o que verdadeiramente faz assombrar a qualquer mente humana inteligente e move os corações a amá-la. Então, porque a Jesus dá, né, o sensível, né, o espiritual sensível ali, o, o carnal, para ser domado pelo espiritual, né? E o espiritual só é domado pela obediência, né? Pela obediência de esperar em Deus, de saber que só pela vontade dele, né? Só que é por graça, né? Que nós recebemos, né?
nós fomos tomados, né, como é que ele fala? Para o espiritual, né, para viver o espiritual, porque com o espiritual não somos nós mais, né, é Jesus que governa. Aí há a transferência total, né, da nossa espiritualidade carnal para a a sobrenatural, né, que é o próprio Jesus, né. É por isso que a quarta, né, o quarto fase lá, né, da leitura, a obediência já tomou conta, né, ela já transbordou, né, a criatura já não responde nem mais por ela, é tudo automático, né, quem responde é Deus, né. Por isso que ele fala que ele cita até o exemplo da comida lá, né, que às vezes vai fazer comida, ele não lembra a às vezes o processo da química ali, que porque numa comida tem muitos processos, tem muito estudo ali em cima, né, mas ele não lembra disso mais, né, tudo automático, né. Ele sabe o que não pode fazer, o que pode, o que não pode, né, o que é da vontade de Deus, e o que não é, né. Eh, então é tudo automático e está guardado tudo no cérebro, né, na inteligência, memória e vontade, né. Tudo que Jesus quer, né, porque é o próprio Jesus que tomou conta ali, né, de tudo, né. Ela se tornou, eh a natureza, ela se tornou, a por graça de Jesus, né, a nossa natural, ele se transformou por graça de Deus no sobrenatural, né, no espiritual, né. Então, é através da obediência. A obediência tem um valor muito grande, é tudo, né, no que Jesus quer nos transformar, né, do natural para o espiritual, né, de viver o espiritual, né. Então Jesus, agora enquanto digo isso, no meu íntimo penso: "Mas que coisa é esta obediência? De que está formada? Qual é o alimento que a sustenta?" E Jesus faz ouvir sua voz harmoniosa no meu ouvido que diz: "Queres saber o que é obediência? A obediência é quintessência do amor. A obediência é o amor mais fino, mais puro, mais perfeito, extraído pelo sacrifício mais doloroso, que é destruir-se a si mesmo para viver de Deus." Verdade, né? A pessoa já é no automático, ela funciona no automático, porque eh, já houve a transformação, né? Esse abandono que de Deus, né? Abandono, né? Esse Esse transformar, né, no próprio Deus, né, é muito muito isso é tudo, né, ele está falando é tudo, né. Eh, esse abandono, né, não saber, ontem falou o significado, né, ontem falou o significado do abandono, né, não saber o que vai acontecer, né, amanhã, é confiar de olhos fechados, né. Então, é essa obediência que Deus quer, né, a obediência que se transforma no próprio Deus, né. A obediência, sendo nobilíssima e divina, não admite na alma nada de humano e que não seja seu. Por isso, toda a sua atenção é destruir na alma tudo o que não pertence à sua nobreza divina, como é o amor próprio, e feito isso, pouco lhe interessa que seja ela sozinha que se esforce e se fadigue. Por isso, deveria fazer a alma, e a esta a faz repousar tranquilamente. Então, só com essa obediência, né, do próprio Deus, né, de viver por Ele, para Ele, né, de fazer essa transformação, né, que há essa tranquilidade, né. Finalmente, a obediência sou eu mesmo, então, aí ele falou, né, o próprio Deus, a obediência, né. Quem pode dizer como fiquei maravilhada e extática ao ouvir este falar de Jesus abençoado?
Ó santa obediência, como és incompreensível! Eu me prosto a teus pés e te adoro, peço-te que sejas meu guia, mestra, luz no desastroso caminho da vida, para que, guiada, ensinada, escoltada por tua luz puríssima, possa com segurança tomar a posse do porto eterno. É fazer essa transferência, né? Tudo por Deus, né? De a obediência, ela vai até os últimos consequências, né? Obedecendo, eh, fazendo essa transformação mesmo, né? De ser, é porque a obediência é o próprio Deus, né? Ele falou, né? Acabo por me esforçar quase para sair dessa virtude da obediência, senão nunca mais falaria. Então, a importância dela, né? Da obediência. É tanta luz que vejo dessa virtude que poderia escrever sempre sobre ela, mas outras coisas me chamam, por isso faço silêncio e sigo onde deixei. Então vi meu doce Jesus aflito e lembrando que a obediência me havia dito que rezasse por uma pessoa com todo o coração e confiei, e Jesus me disse: minha filha, que faça de maneira que todas as suas obras resplandeçam só de virtude, mas especialmente lhe recomendo que não se intrometa nas coisas de família. Se tem alguma coisa que se desfaça dela, se não tem, não quero que ele se intrometa, que deixe que as coisas sejam feitas por quem deve e ele permaneça livre sem enfatizar nas coisas terrenas. De outra maneira, viria a incorrer na desventura dos demais que, a princípio, tendo querido intrometer-se em alguma coisa de família, depois de todo o peso ter ficado nos seus ombros, e eu somente por minha misericórdia tive que permitir que não prosperassem, mas empobrecem, e assim fazê-los tocar com a mão como inconveniente é a um ministro meu enlamear-se nas coisas terrenas, enquanto palavra que saiu da minha boca, que aos ministros de meu santuário, desde que não tocasse nas coisas terrenas, jamais lhes faltaria o alimento cotidiano. Agora, se a estes eu os houvesse feito prosperar, teria enlameado seu coração e não teria prestado atenção nem a Deus, nem às coisas pertencentes a seu ministério. Agora, aborrecidos, cansados do seu estado, querem libertar-se, mas não podem, e isto é um castigo pelo que não deveriam fazer. Então, a Aline estava explicando, né, porque é questão de herança, né, de se meterem em bens, né, terrenos, né, olhar para o céu, né, que o padre pediu, né, para ela fazer oração, né, e mas Jesus não quis, né, Jesus não quer, né, intrometer em coisas de heranças, né, em coisas terrenas, né, às vezes é herança que o padre pode ter recebido e que não cabia ali, é, Deus intrometer, né, Jesus ia ali para resolver, né, que tinha que ser resolvido em coisas terrenas com pessoas terrenas, né, humanas, né, que porque Luísa, ela vivia o divino, né, ela vivia em Deus, então Deus não queria, né, ele não acha que um padre, né, precisa intrometer em bens terrenos, né. Depois lhe confiei a um enfermo e Jesus me mostrava as suas chagas que tinha feito aquele enfermo. Eu tentei suplicar-lhe, aplacá-lo
e repará-lo, e parecia que aquelas chagas se fechavam. E Jesus, toda bondade, me disse: Minha filha, hoje tu fizeste o ofício de um médico muito experiente, que procurou não só aliviar, de ligar, mas também curar as chagas que me fez este enfermo. Por isso, sinto-me muito aliviada e aplacada. Então, ela fez um milagre ali, né? É, fazendo o papel de médico, né? Ela curou, né? Então, Jesus aprovou, né? A gente pode ver que na divina vontade, né? Raramente, né? Jesus nos dá o entendimento de que sofrer, né? Aquele, o sofrimento ele vem para purificação, para ser vítima com Deus, tem entendimento para o sofrimento ali, mas ele permitiu, né, que ela curasse aquele enfermo, né. Deva Jesus sabe muito bem, né, como agir no momento certo, né. E ele falou, né, ele falou assim, porque procurou não aliviar, não só aliviar de ligar, mas também curar as chagas que me fiz fez este enfermo. Então, eh, as chagas que ele tinha, né, esse enfermo, né, eram as próprias chagas de Jesus, né. Era porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus, né. E se, estamos chagados, né, estamos ali é é o próprio Jesus, né, chagado, né. E ela fez a cura ali, né, foi o médico curando, né, com a permissão de Deus, é claro, né, porque ela por si não, mas ela teve a permissão de Deus, né, de curar, né, as feridas do próprio Jesus, que aquele enfermo tinha, eh, ofendido a Jesus, eu creio, né. As chagas era de ofensa, né, a si próprio e a Jesus, né, eh, mas Jesus permitiu, né. Eu creio que tem arrependimento ali, né, e Deus permitiu que, eh, fizesse aquele milagre, né, de aquela cura, né, para aliviar ele próprio, né, porque era ele que estava sofrendo ali naquele enfermo, né. Então compreendi que rezando pelos doentes faz-se o ofício de médico, o nosso Senhor que sofre nas suas próprias imagens. Então, compreendi que rezando pelos doentes, faz-se o ofício de médico a Nosso Senhor, que sofre suas próprias imagens. Então, é o próprio Jesus sofrendo ali, né? E muitas vezes Jesus permite, né? A cura ali, é, a, as suas feridas serem saradas, né. Mas é em situação em que eu deva que seja para um bem da pessoa, né, para que ela reconheça ali, né, tem um processo de conversão ali, de entender que as feridas eram de Jesus, que purificação, da alma, né, para que ela não caia no pecado, né, não caia e venha reconciliar com Deus, né. Só faz isso para a salvação da própria criatura, né, que está ali fazendo feridas no seu próprio corpo, que é a imagem e semelhança de Deus, mas que a criatura está disposta a mudar, né, a reconciliar, né. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada.
Livro do Céu, volume 2, capítulo 80. 3 de outubro de 1899. Divergências com obediência. E como esta é o próprio Jesus. Então, obediência ao próprio Jesus. Divergência. Então, quando a gente está o quê? Divergindo, não está de acordo, né? Então, a gente não está em acordo. Então, não está concordando com a obediência, né? Esta manhã, Jesus continuava fazendo-se ver afligido. Eu não tinha coragem de dizer uma palavra ao meu pacientíssimo Jesus, por temor de que voltasse a lamentar-se pelo estado religioso. E isto porque a obediência quer que escreva tudo, também no que diz respeito à caridade do próximo. E isto é tão penoso para mim que tive que lutar a braço partido com a senhora obediência, a que tomou seu aspecto de guerreiro potentíssimo. Então ela não estava se atrevendo a falar com Jesus, a perguntar alguma coisa, porque ele iria, se ele continuasse falando dos religiosos, ela não queria escrever, né, sobre aquilo, sobre aquele assunto. Só que aí o que acontece? A obediência, o quê? Ela começa uma luta, né? Porque tá falando abraço, é como se fosse uma luta de braço, né? Então é uma contenda, né? Como Jesus fala ali, né? Então tem uma contenda, né? Ela pede que você fique quietinha, não, nem vou mexer com isso, né? Para não ter que fazer, né? Como se fosse isso. Ela não vou nem perguntar para mim não ter que fazer, né? Não vou nem perguntar o que ela quer, porque eu nem não quero fazer aquilo, né? Eu não quero fazer. Tomou seu aspecto de guerreiro potentíssimo, armado com suas armas para me dar a morte. Na verdade, me encontrei em tais estreitezas que eu mesma não sabia o que fazer. Escrever segundo a luz com a qual Jesus me fazia ver e a caridade do próximo. Me parecia impossível, me sentia ferir o coração por 1000 espinhos, me sentia emudecer a boca e diminuir o ânimo, e lhe dizia: amada obediência, tu sabes quanto te amo e que de boa vontade por amor teu daria a vida. Mas vejo que aqui não posso, e tu mesma vês o rasgo de minha alma. Então tem uma luz da verdade. Porque ela estava vendo a luz da verdade de Jesus. E estava vendo que é uma coisa difícil, né? Então ela estava pensando, ela estava tendo dificuldades porque tem a luz da verdade. E ela está achando difícil essa verdade, né? Amada obediência, tu sabes quanto te amo, que é de boa vontade, por amor teu, daria a vida. Mas vejo que aqui não posso, e tu mesma vês o rasgo da minha alma. Ah, não se torne inimiga, não seja impiedosa comigo, seja mais indulgente com quem tanto te ama. Ela tá pedindo para a obediência ser mais branda com ela, né? Mais branda mesmo. Venha comigo você mesma e vejamos juntas o que mais nos convém dizer. Então ela tinha uma luz da verdade. A luz da verdade de Cristo. Então é uma luz com total clareza, né? Então ela estava com uma total clareza desse problema, né? Do que Jesus mostrou para ela, de um problema, né? Que estava ali sobre a parte, principalmente dos religiosos, né? De dentro ali e ela tinha que escrever sobre aquilo. Então imagina, como se Jesus mostrasse os defeitos aqui da minha paróquia, vamos pensar. Então tem a igreja aqui, a paróquia, e Jesus me mostrar o que está acontecendo ali dentro. Eu tenho a clareza de Jesus, então eu tenho a verdade. E aí ele quer que eu escreva, né? Então vai ser o que? Uma denúncia. Né? Então isso eu vou estar o quê? Denunciando a minha paróquia.
né? Vou estar denunciando. E pode ser coisas horríveis, pode ser coisas pesadas, né? Porque pelo jeito, no caso, são coisas pesadas, né? Coisas ruins e tal. E aí vou ter que denunciar. E vou ter que escrever. Então vou ter que ir lá denunciar, fazer uma denúncia. E Jesus quer isso. E aí eu começo a ter a contenda em escrever. Se eu escrevo tudinho que Jesus me mostrou, por exemplo, né? Se eu vou escrever, fazer a denúncia conforme Jesus me mostrou tudinho, naquela clareza, né? Aí ela tá aqui dialogando com a obediência. O que ela tá falando para a obediência? Olha, vamos ver o que mais convém, né? Porque às vezes coisas, como se algumas coisas cortasse, né? O que eu entendi que depois é que ela tá falando assim com menos palavras, então seria menos detalhados. Então eu coloco uma palavra, né? Eu vou escrever tudo, mas eu coloco uma palavra que eles têm o significado, né? Então eu acrescento, coloco uma palavra com e aquela palavra significa várias coisas, então eles vão ter que interpretar também, né? Para ela não escrever assim tudo, né? Então tudo assim, vamos pensar num exemplo. Vamos supor que os padres lá na paróquia estão gastando dinheiro com luxúria, por exemplo. E eu escrevo isso. Às vezes eu falar que eles estão indo gastando lá no restaurante, estão comprando roupas novas, estão passeando, viajando, comprando um carro novo, eu posso escrever, estão gastando com luxúria, entendeu? De vez eu detalhar realmente o que eles estão fazendo, né? Eu posso escrever assim, estão gastando o dinheiro da paróquia com luxúria, né? Então aí é mais ou menos isso que eu entendi que ela falou, vamos diminuir, né? Como ela fala aqui logo em seguida. Assim parece que depois sua ira e ela mesma ditava o que era mais necessário. Então, com a luz agora da obediência, encerrando em poucas palavras todo o sentido das diferentes coisas a respeito da caridade. Embora às vezes quisesse ser mais detalhada, e eu lhe dizia: basta, que com um pouco de reflexão entenderão o que significa. Não é melhor encerrar numa palavra todo o significado do que em tantas palavras? Então aqui era sobre a caridade, né? Não era sobre. Ela estava com medo da obediência, que ela falasse sobre a luz, né? Do que Jesus mostrou para ela, lá da parte dos religiosos, mas aqui é sobre a caridade, né? Então é com menos palavras, mas no mesmo sentido que eu estava falando. Então, não tão detalhado, mas com palavras que tenha significado, né? Mas aí quem realmente quem ditou, né, foi a obediência. Mas ela tinha uma luz claríssima, né? A Luísa, ela tinha uma luz bem clara, né? Às vezes cedia a obediência, às vezes eu. E assim parece que estivemos de acordo. Então, ficar fazendo acordos, né? Então, os acordos. Quanta paciência se necessita com esta bendita Senhora obediência. Verdadeiramente Senhora, porque basta que lhe seja dado o direito de dominar, e muda seu aspecto pelo de um mansíssimo cordeiro. Ela mesma faz o sacrifício do trabalho e faz repousar a alma com seu Senhor. Então, quando entra em acordo, né? Então, quando a obediência ela vence, né? Então, quando ela vence aquilo que ela quer, né? Ela se acalma, né? Como se acalma, como você faz o que parece com umas pazes ali, né? Então há ela se acalma mesmo, né? Porque basta que lhe seja dado o direito de dominar. Então, quando ela está no direito de dominar e muda seu aspecto pelo de um mansíssimo cordeiro, ela mesma faz o sacrifício do trabalho e se faz repousar a alma com seu Senhor. Então, quando a gente deixa ela dominar, ela mesma faz o trabalho. É interessante. Então, quando ela domina, então quando a gente está
brigando com a obediência, tem uma guerra, né? Então, aqui o assunto aqui era sobre a caridade, mas a Luísa praticamente não escreveu sobre a caridade, né? Ela está escrevendo até aqui sobre a obediência, né? Ela está explicando o que é obediência. Então, quando a obediência, a gente está em contenda com ela, em divergência com ela, nós estamos em guerra. Mas quando a gente larga a mão, por exemplo, da gente mesmo, é porque aqui ao morrer, é eu que vou ceder, eu que tenho que ceder para ela. Se eu não ceder, ela vai estar sempre brigando comigo. Se eu cedo a ela mesmo se encarrega, né, das coisas. Então, se eu cedo a obediência, ela mesma organiza as coisas e faz o que é mais necessário, né? Porque aqui ela tinha uma luz toda, mas aí ela cedeu a obediência, mas ela ficou, parece com uma divergênciazinha, mas a obediência começou a fazer o trabalho, né? Então, quando ela cedeu para a obediência toma a frente, né? Então, quando a gente cede a obediência mesmo que toma a frente das coisas, entendeu? Então, é ela que organiza o que precisa ser organizado, né? Então, ela mesmo toma o rumo das coisas e faz o que é necessário, né? Então, ela mesmo dita o que é necessário, ela mesmo é como se ela toma a frente, né? E a gente entra no embalo dela, né? A gente faz o que ela quer, né? Então, a gente entra no querer dela, né? Ela mesma faz o sacrifício do trabalho, faz repousar a alma com o seu Senhor. E aí com Deus tá o quê? Tranquilo, né? Como se a gente fizesse as pazes com Deus, né? Então ela toma a frente, ela faz o trabalho e você e Deus tá tudo bem, né? E enquanto a alma dorme, esta nobre senhora, o que faz? Enquanto a alma está ali repousando, tranquilo, o que que a obediência faz? Ela está suando a sua testa, então ela está trabalhando. Então, a alma está descansando e é a obediência que está trabalhando, apressando-se no trabalho que tocava a alma, o que verdadeiramente faz assombrar a qualquer mente humana, inteligente, e move os corações a amá-la. Então, quando você cede à obediência, ela trabalha para você. Tem que ser do jeito dela, tem que ser do jeito dela. Mas do jeito dela você descansa. Entendeu? Não é você que vai suar, é ela que vai suar. Por isso que quando a gente entra no movimento da divina vontade, né? Aquilo que a gente fala, as coisas do dia começam a ser ordenados. Então tudo parece que tem o seu tempo. Se você entra na obediência, vamos pensar assim, você está das pazes com a obediência e fala para ela reinar, ela tomar conta, ela vai trabalhar para você. E por isso que daí tem tempo para todas as coisas. Agora, se você muda alguma coisa, você entra em guerra, né? Então aí por isso que começa a bagunçar alguma coisa, né? Então por isso que às vezes parece que está tudo bagunçado e a gente tira a nossa paz. Então se você segue a obediência, como assim, se você segue, então as coisas começam a ficar favoráveis. Não tem como não repousar se o teu dia está favorável, né? Se o que você como se tivesse hora para tudo e tudo vai dando tudo certo ali, vamos supor que as coisas vão dando certo e vai indo, né? Amanhã tem outras coisas, no outro dia tem outras coisas. Vamos supor que você tem um trabalho para entregar tal dia, né? Você tem ali um trabalho, você precisa fazer um trabalho, né, escolar, vamos pensar assim na escola mesmo. Você precisa fazer aquele trabalho e você tem uma semana para você entregar. Se você segue a ordem certinha, né, se você segue a ordem da divina vontade, né, você está seguindo a obediência à ordem dela, você vai ter tempo para fazer o seu trabalho. Você vai conseguir fazer seu trabalho. Por quê? Porque a obediência vai estar trabalhando para você para que tudo flua certo.
né? Vai chegar o dia, você vai entregar, vai estar tudo certo. Agora, se você começa a atrapalhar isso, chega o dia do trabalho, você não conseguiu nem fazer nada. Ou a gente faz tudo errado, talvez, não sei. Se apressa demais e as coisas não acontecem, né, muito apressado, né? Pensando até na parte de ansiedade mesmo, né? Porque a ansiedade é porque a gente não aguenta esperar o tempo certo, né? E na obediência a gente repousa, né? Então você tem que estar tranquilo com tudo, tem que estar à paz com tudo, né? Porque você está repousando, né? Você está em repouso, você não pode estar ansioso com alguma coisa, né? Se você entra na obediência, é preciso entender qual é a ordem e qual é a obediência, né? A gente precisa entender qual é a obediência, né? Porque aí se entregar para ela, se você se entrega para ela, né, as coisas giram. Ela que vai trabalhar, ela que está suando, ela que está movendo, né? Como se ela movimentasse tudo ao seu favor, vamos pensar assim, né? Tudo favorável, né? Porque daí Jesus repousa, a alma repousa. Né? Jesus fica tranquilo, porque ele não precisa se preocupar, quem está trabalhando é obediência, né? Vamos pensar assim. E você também fica tranquilo, porque quem está trabalhando é obediência. Você só precisa estar lá. Por exemplo, você só precisa estar presente, né? Precisa estar movimentando, né? Conforme ela vai ditando para você. Né? Então, existe ela vai ditando o que você tem que fazer, né? Também, né? É como se ela fosse ditando o que você precisa fazer também. Agora, enquanto digo isto, no meu íntimo penso, mas que coisa é esta obediência? De que está formada? Qual é o alimento que a sustenta? Então, ela tem um alimento, né? De que ela é formada e de qual que é o alimento, o que sustenta esse alimento. E Jesus faz ouvir a sua voz harmoniosa no meu ouvido que diz: Queres saber o que é obediência? A obediência é a quinta essência do amor. A obediência é o amor mais fino, mais puro, mais perfeito, extraído pelo sacrifício mais doloroso. Então, o que é a obediência? É o amor mais refinado, como se fosse, né? Jesus está falando, o amor mais puro, o amor mais refinado. Só que esse amor fino, refinado, puro, né? O que é o melhor ali, é o melhor amor, vamos por assim, né? Como se fosse um amor, o mais verdadeiro amor ali, né? Então, o que é extraído pelo sacrifício mais doloroso. Então, da onde que sai esse amor puro? Do sacrifício mais doloroso, que é destruir-se a si mesmo para viver de Deus. Então, o que alimenta a obediência? Porque ela perguntou do que ela é formada, né? Que coisa é essa? Porque ela achou que ela viu a obediência como uma coisa muito bonita. E do que ela era formada? Qual é o alimento que sustenta ela? Então, ela é formada do amor mais puro. O amor mais puro é a obediência, mas o que forma ela, o que alimenta ela, o que dá alimento a ela, é aquele amor onde a gente destrói a si mesmo. Então, a destruição de si mesmo para viver somente de Deus. Agora, peraí. Destruir-se a si mesmo para viver de Deus. A obediência sendo nobilíssima e divina, então ela é o ser nobre e divina, ela está na nobreza divina. Não admite na alma nada de humano e que não seja seu. Então a nobreza dela, ela é lá da realeza, ela é lá, né, do alto.
Então, ela não admite nada que não pertença a ela, que não seja nada nobre, né? Então, ela não admite nada de humano que não seja seu, porque as coisas humanas não fazem parte da natureza dela, da nobreza dela. Por isso, toda a sua atenção é destruir na alma tudo que não pertence à sua nobreza divina. Então, a obediência, ela está atenta, né? Então, ela está atenta à nossa alma. E quando ela vê algo que não pertence a Deus, né, onde surge um pouquinho começa a surgir o nosso humano, ela vem destruir, né? E ela vem armada, né? Ela não vem assim branda, né? Então ela vem meio que armada, né? E aí se você cede a ela, né, ela vem armada, mas se você cede, entra em paz, né? As coisas, elas tomam o seu devido lugar, né? E volta tudo normal de novo. A alma repousa, Jesus repousa. Como então não pertence à nobreza divina, como é o amor próprio, e feito isso, pouco lhe interessa que seja ela sozinha que se esforce e se fatigue, por isso deveria fazer a alma. E a esta a faz repousar tranquilamente. Então, deixa eu voltar aqui. Então, a obediência é nobilíssima, não admite nada de humano, né? Então, quando ela vê algo humano, ela vem aguerrida, né? Vem em guerra mesmo, vem destruir. Toda a sua atenção é destruir na alma tudo que não pertence, né, a Deus, não pertence a Deus, né? Porque ela é a nobilíssima, ela é divina, ela faz parte de Deus, ela é da nobreza de Deus. Então ela vem destruir tudo que não pertence à sua nobreza divina. E como é o amor próprio? Então começa o amor próprio na alma, ela vem, pá, lá na nossa cabeça. E feito isso, pouco lhe interessa que seja ela sozinha que se esforce e se fadigue, por isso deveria fazer a alma. Aqui eu não entendi muito. E a esta faz repousar tranquilamente. Finalmente, a obediência sou eu mesmo. Então, Jesus mesmo que faz. Se a obediência é ele mesmo, faz parte dele. Então, quem está fazendo não é o fulano, não é o cicrano que está brigando com você, que está fazendo isso com você, alguma coisa. É Jesus mesmo. Né? Então, é assim, é o próprio Deus que está matando aquilo que não é dele, que está ali fazendo você morrer, né? Ele vem como começa a surgir alguma coisa de humano, o amor próprio, como ele falou aqui, começou a ter um amor próprio, ele vem mesmo com uma obediência difícil, às vezes é algo difícil pra gente, né? Então, surge algo difícil para eu fazer, né? Ele vem com uma obediência, olha, eu quero isso. Aí você fala, puxa vida, ai meu Deus do céu, você não quer obedecer, né? Você acha difícil, você não quer obedecer. Mas, na verdade, aquela obediência é para que você morra para si mesmo, entendeu? Se você fica em contenda com ela, você fica, como é que eu posso dizer? Brigando ali com, ai, não quero fazer, não sei o que, ela vai ficar brigando com você, vai ter guerra. Agora, se você logo, né, seja mais esperto e fala, tá bom, obediência, vou te obedecer. Ela não vem como guerreira. Ela vem como trabalhadora, né? Ela vem trabalhar para você, ela vem a teu favor, né? Interessante, né? Entender isso, porque se a gente vem uma obediência, se você faz alguma objeção, vem guerra. Você pode até conversar com ela, né, para você entender e tal, mas se você faz alguma objeção, vem guerra. Se você concorda com ela, ela trabalha em teu favor, né? Então ela está a seu favor. Quem pode dizer como fiquei maravilhada, estática ao ouvir este falar de Jesus abençoado? Ó santa obediência, como és incompreensível.
eu me prostro a teus pés e te adoro. Aqui acabou toda a contenda, né? Com a obediência, né? Adoro obediência, como se fosse, nossa, adoro a obediência. Peço-te que sejas meu guia, mestra, luz, no desastroso caminho da vida, para que, guiada, ensinada, escoltada por tua luz puríssima, ela adora porque é o próprio Jesus, né? Então é Jesus que ela está pedindo, peço que seja meu guia, meu mestre. Então quando ela está falando obediência, porque ele falou obediência sou eu mesmo. Então eu adoro, né? Então eu te adoro, porque é meu guia, meu mestre. Então é Jesus mesmo que está guiando. E vem pela obediência, né? Então, muita coisa é pela obediência. É uma coisa assim que a gente não pensa em virtude, mas a obediência é uma forma em que a gente mesmo encontra de poder ser guiado por Jesus e de não sair, né? Não sair assim, como é que eu posso dizer? Não atrapalhar a divina vontade, se for pensar, né? Porque senão, às vezes, a gente pode estar atrapalhando, né? Quando a gente entra em guerra com a obediência, às vezes a gente está atrapalhando ela, né? Então eu pensei mais ou menos nesse sentido, né? Deixa eu continuar. Peraí. Para que, guiada, ensinada, escoltada por tua luz puríssima, possa com segurança tomar posse do porto eterno. Acabo por me esforçar quase para sair desta virtude. Então, às vezes a gente se esforça para não obedecer da obediência, senão nunca mais falaria. É tanta luz que vejo desta virtude que poderia escrever sempre sobre ela, mas outras coisas me chamam, por isso faço silêncio e sigo onde deixei. Então, obediência, ela disse algumas coisas aqui sobre obediência. Então vi meu doce Jesus aflito e lembrando que a obediência me havia dito que rezasse por uma pessoa. Com todo o coração a confiei e Jesus me disse. Então aqui ela lembrou. Então vamos lá. Tinha uma obediência que tinha que fazer, que a obediência pediu para ela e ela não tinha feito ainda, né? Então Jesus estava aflito. E ela pensou, né? Então deixa eu rezar, né? A obediência me havia pedido que rezasse por uma pessoa. Com todo o coração a confiei e Jesus me disse: minha filha, que faça de maneira que todas as suas obras resplandeçam só de virtude. Então, a oração, né? Deixa eu pensar nessa parte aqui que eu dei uma lida agora há pouco, eu não entendi muito. Então, vou ter que pensar aqui. Mas, especialmente, lhe recomendo que não se intrometa nas coisas de família. Se tem alguma coisa que se desfaça dela, se não tem. Não quero que ele se intrometa, que deixe que as coisas sejam feitas por quem deve e ele permaneça livre. Então, Jesus está falando dessa alma, né? Que ela foi rezar aqui, né? Então, tem aqui uma. Jesus está querendo que, que, essa, que essa alma, né? Não é para se intrometer numa coisa aqui, né? Eu tenho que pensar, eu vou lendo aqui, vou ver o que vai dar, porque eu fiquei meio confusa nessa parte, como é que está escrito aqui. Não quero que ele se intrometa numa coisa de família. Que sejam feitos por quem deve fazer, né? E ele permaneça livre, sem se enfatizar nas coisas terrenas. Então, que essa alma não fique apegada às coisas da família, porque tem quem faça isso. Não é para ele se intrometer e fazer. Né? É mais ou menos isso, né? Porque tem coisas terrenas, né? Então, vamos supor que seja ali uma partilha de herança e essa alma fosse ficar preocupada com essa repartição de herança e com a papelada e que tem que, sabe? Então, que fosse uma coisa que Jesus, né, pouco está se importando, né, com esse assunto, que não é um assunto espiritual, por exemplo. Jesus quer que essa alma, ela participa do espiritual, né, que ele fica não presa às coisas da terra, né? De outra maneira, viria a incorrer na desventura dos demais, que a princípio tendo querido intrometer-se em alguma coisa de família.
depois de todo o peso ter ficado nos seus ombros. E eu somente por minha misericórdia tive que permitir que não prosperassem, mas sim que empobrecem, e assim fazê-los tocar com a mão como inconveniente é a um ministro meu enlamear-se nas coisas terrenas. Então aqui é algum religioso, né, parece, né, um ministro, alguém que está ministrando. Então assim, eu acredito que seja um sacerdote, né, esse ministro. Então um sacerdote, ele tem que estar o quê? Pensando somente nas coisas divinas. Ele tem que estar pensando o quê? Nas almas, né, no espírito, espiritualizar. Eu fiquei pensando muito da vez passada, né? Ele tem que procurar a semelhança com Cristo, né? Então ele tem que estar preocupado em ser semelhante. Se ele tiver que ter alguma preocupação, é ser semelhante a Cristo, aonde os fiéis vejam nele um representante de Cristo de verdade, né? Que ela olha e tenha, opa, esse tem a semelhança de Cristo, esse carrega Cristo, né? Então aqui eu estava falando, então que ele estava se intrometendo, né, com coisas de família, coisas terrenas, que não era para se preocupar, que isso tem outros que se preocupe, né? Não era para se preocupar. E ele não deixou, que a misericórdia de Jesus foi não deixar eles prosperarem, né? Enquanto palavra que saiu da minha boca, que aos ministros do meu santuário, desde que não tocassem nas coisas terrenas, jamais lhe faltaria o alimento cotidiano. Agora, se a estes eu os houvesse feito prosperar, teriam enlameado seu coração, e não teriam prestado atenção nem a Deus, nem às coisas pertencentes a seu mistério. Então, a graça que Jesus derramou aqui foi não prosperar, ficar meio que na miséria, né? Ficar ali, dependente mesmo, né? Agora, aborrecidos, cansados de seu estado, querem libertar-se, mas não podem. E isso é em castigo pelo que não deveriam fazer. Então, estou entendendo que Jesus está deixando eles em situação, vamos supor, de não prosperar, como se fosse quase ali uma mais pobreza, para eles não se enlamear com as coisas terrenas do mundo, com riquezas, porque se eles entram em contato com riquezas, essas coisas, eles começam a se perder com as coisas do mundo, né? Então isso aí é uma misericórdia. Depois lhe confiei a um enfermo, e Jesus me mostrava as suas chagas. Então depois ela lembrou de uma pessoa doente, né? Então Jesus mostrava ali o seu corpo ferido, o que é chagas? Coisas causadas pelos pecados que tinha feito aquele enfermo. Então, como Jesus mostrasse, né, no corpo ali, o que aquela alma fez. Vamos supor, espinhos na cabeça, vamos pensar nas chagas de Jesus, né? Então, tinha pecados, né? Eu tentei suplicar-lhe, aplacá-lo e repará-lo, e parecia que aquelas chagas se fechavam. Então, a Luísa pediu para reparar, né, esses pecados cometidos por aquele enfermo. E parecia que aquela chaga se fechava. E Jesus, toda a bondade, me disse. Então ela rezou por uma alma, mas aquela alma tinha pecados, né? Então a alma tem pecados, né, que causaram chagas. Só que a intercessão para o enfermo, né, talvez é de reparação aos pecados daquela alma. Talvez a gente pense ali, eu quero que ela se cure, né? Vamos pensar assim, ai meu Deus, que ela se cure. Opa, mas tem pecados, aí pecados que ela fez contra Jesus. Aí o que é melhor? Uma cura física ou aqueles pecados serem reparados e ela ter a chance, assim, uma misericórdia de Deus para com a alma dela, né?
Minha filha, hoje tu fizeste o ofício de um médico muito experiente, que procurou não só aliviar, de ligar, mas também curar as chagas que me fez esse enfermo. Por isso sinto-me muito aliviado e aplacado. Então compreendi que rezando pelos doentes faz-se ofício de médico ao nosso Senhor, que sofre nas suas próprias imagens. Então, assim, tem que entender um pouquinho melhor, né, essa parte. Você fala de médico, então você cura as feridas, você repara aquele pecado. Então aquela alma tinha pecado, né? Então ela estava enferma, ela estava doente. Mas o que a gente tem que olhar? Né? Eu pensei aqui, então Jesus mostrou que essas almas, muitos enfermos, né? Que a alma, ele também está ferido. Né? Jesus também está ferido, está chagado. Né? Então você vai curar quem? Você cura Jesus. Você vai reparar Jesus e Jesus quer a cura das chagas, né? Então, reparação desses pecados, como ela fez aqui, né? Reparou. Deixa eu ver o que ela fez aqui. Parecia que aquelas chagas fecharam. Eu tentei suplicar-lhe aplacar e reparar, né? Então, ela fez o ofício aqui de médico, muito experiente, que procurou não só aliviar, né? Então, não só passou remédio, né? Não só aliviou, deu um remedinho de dor para Jesus, mas que realmente curou, né, a ferida. Não deu ali só um remedinho para dor, né? Ela curou, né? Então, um médico muito experiente. Mas também curar as chagas que me fez esse enfermo. Por isso, sinto-me muito aliviado e aplacado. Né? Então, Jesus foi aliviado, foi como se tivesse sido curado, né? Então, compreendi que rezando pelos doentes, faz-se o ofício de médico ao nosso Senhor, que sofre nas suas próprias imagens. Esse finalzinho aqui eu preciso compreender melhor, vou ter que pensar nele. Então, é isso que eu entendi desse trecho. Amém. Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema 62, Livro do Céu, volume 2, trecho 79, 1 de outubro de 1899. Jesus fala com amargura dos abusos dos sacramentos. Esta manhã, Jesus continuava a fazer-se ver em silêncio, mas com um aspecto afligidíssimo, e tinha cravada na cabeça uma túpida coroa de espinhos. Minhas potências interiores a senti em silêncio, e não se atreviam a dizer uma só palavra. Vendo que sofria muito na cabeça, estendi minhas mãos e pouco a pouco lhe tirei a coroa, mas que acerbo espasmo sofria, como se abriam as feridas e o sangue corria a rios. Na verdade, era uma coisa que rasgava a alma. Depois de lhe ter tirado a coroa de espinhos, coloquei-a sobre a minha cabeça, e ele mesmo ajudava a que penetrasse bem, mas tudo era silêncio de ambas as partes. Mas qual foi o meu espanto, porque pouco depois o olhei de novo e lhe estavam pondo outra coroa de espinhos com as ofensas que lhe faziam. Ó perfídia humana! Ó incomparável paciência do meu Jesus! Quão grande você é! E Jesus calava-se e quase não os via, para não saber quem eram os seus ofensores. Então tirei-a de novo e, avivando-lhe todas as minhas forças interiores, por uma terna compaixão, disse-lhe: Meu bem amado, minha doce vida, por que não me diz nada?
Nunca foi seu costume esconder seus segredos de mim. Ah, falemos um pouco. Assim desafogaremos um pouco a dor e o amor que nos oprime. Às vezes a dor que nós sentimos no nosso coração, né, algum estado de ânimo assim que nos deixa triste, que nos deixa assim, às vezes até com vontade de desistir, né, de viver na divina vontade, um desânimo, um abatimento, né, que nós entendemos que é um estado de ânimo, né, porque é o que Jesus está sentindo naquele momento. Muitas vezes ele nos fala, né, da sua dor, quando nós vemos, assim, pessoas, quando nós vemos vídeos, por exemplo, né, e nós vemos as pessoas falando coisas que ofendem, como um vídeo que eu vi hoje de uma igreja que, que ao invés de basear a pregação nos, no evangelho, ela tem uma forma de manipular a mente das pessoas, tendendo para o feminismo. E é igreja evangélica, né? Mas tudo é igreja, tudo é pastor, né? Todos são pastores, né? Eles são os pastores também que estão conduzindo almas. E, e ao ouvir aquela pessoa falando aquelas coisas, nós íamos sentindo a dor de Jesus no coração, né? De que ponto que está chegando a humanidade, né? E a gente sabe que ali, o único interesse que é ali, a gente imagina que é o financeiro, né? Porque assim ela vai atrair milhares de pessoas, né? Principalmente mulheres, né? Que vão aderir a essa, entre aspas, doutrina que ele está pregando ali. E aí elas aí né? Vão estar ali colaborando, né? A oferta ali vai ser muito boa e a pessoa vai se enriquecer, porque ela fala aquilo que as pessoas querem ouvir, né? Ela não fala a verdade que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ela se baseia no que ela deduziu lá que pelo que eu entendi, assim, uma frase de São Paulo lá era algo assim muito, como que fala, machista, né? E aí ele tende a puxar para o lado feminista, usando da palavra de Deus, mas distorcendo completamente o sentido para agradar as pessoas, né? E isso causa um sofrimento muito grande, porque as pessoas que estão ali ouvindo, elas estão refletindo sobre aquilo. E elas estão pensando, ele está certo, né? Ele está certo, é isso mesmo. E isso é o que causa essa dor dos espinhos na cabeça de Jesus, porque ele diz, né, no livro das 24 Horas da Paixão, da Luísa Picarreta, que uma das reparações que ele fazia ao receber a coroa de espinhos era reparar pelos pecados de pensamentos. Então, as pessoas que estão ali ouvindo aqueles absurdos, porque elas também não têm conhecimento da verdade, elas acreditam no que as pessoas falam, sem ter noção de que aquilo ali é mentira. Ou talvez porque elas realmente queiram acreditar que aquilo ali é verdade, porque aquilo ali, né, faz bem para o ego delas, né? Ouvir aquilo que elas querem ouvir, né, de alguém que diz que é um pastor. E, e Jesus, ele às vezes se manifesta dessa forma, né? Quando nós ouvimos, e aí nós vamos refletir na dor de Jesus, né, que deixou a igreja assim tão perfeita, com tudo que ela tem, com todos os sacramentos, com a vida dos santos como exemplo, com tantas coisas maravilhosas que tem a nossa Igreja Católica, para que as pessoas possam ir, né, ao encontro dessas ideologias falsas, né, que enganam. E muitas vezes Jesus ele se manifesta assim como ele está se manifestando aqui, né, em silêncio, com aspecto aflito, nós não podemos ver, né? Mas nós sabemos, né?
pela forma como ele se manifesta em nós, assim, quando ele permite um estado de ânimo, quando ele está, assim, sofrendo muito por causa dos pecados das criaturas, e ele vem desabafar em nós. E quando nós unimos, né, o sofrimento que estamos sentindo por aquele estado de ânimo, se nós não entendemos porque nós unimos a dor de Jesus, que é Ele que está sentindo aquela dor em nós, nós estamos também tirando essa coroa de espinhos e colocando sobre a nossa cabeça, né? E Ele mesmo ajuda, né? Ele mesmo faz com que doa muito em nós, né? Ver como a humanidade está caminhando assim para o precipício, né? E Ele não cansa de ajudar, de fazer tudo para chamar essas pessoas, mas elas estão cegas e surdas e obstinadas no pecado. Mas logo em seguida, né, como acontece aqui nesse trecho, ele já tem outra coroa de espinhos na cabeça dele. Porque na paixão dele, né, quando ele esteve aqui na Terra, ele foi 3 vezes coroado de espinhos na cabeça, né, em 3 momentos. Né, na primeira, quando foram tirar, né, a veste dele para colocar aquele manto lá para, né, colocar um cedro de rei na mão dele e falar que ele era rei, né, e bater nele, na cabeça dele. Na segunda vez, quando foram tirar novamente as vestes dele para poder pôr roupa de louco nele, para se passar de louco, uma roupa branca de louco. E na terceira vez, quando ele também iam tirar a túnica dele, as vestes dele, para colocá-lo na cruz. Então, por 3 vezes foram arrancadas na cabeça dele, colocada de volta, né? E aqui, pela segunda vez, ele estava recebendo essas coroas de espinhos, só que isso não parou de acontecer, né? Constantemente, ele é atingido pelos pecados de pensamento, pelos pecados de sentimento, pelos pecados de todo tipo, né? De ofensa que fazem a ele, né? De desprezo, de tudo que a gente já está vendo, né? Zombando dele, tudo que nós assistimos e o nosso coração dói, né? Rasga o nosso coração. E o que a gente pode fazer, né? A gente tem que ser, né, para Jesus esse lugar onde ele vem desabafar, né? Onde ele vem dividir conosco o sofrimento dele, nós compreendemos e nós correspondemos, né? Quando nós vemos, por exemplo, quando ele quer castigar por causa dessas ofensas, que é uma correção de um pai que ama, nós concordamos com ele, nós ficamos junto com ele quando a justiça divina obriga ele a castigar. Jesus diz: minha filha, tu és o alívio em minhas penas. No entanto, deves saber que não te digo nada, porque tu me obrigas sempre a não castigar as pessoas. Queres opor-te à minha justiça, e se não faço como tu queres, fica descontente, e eu sinto uma pena demais, ou seja, não te ter contente. Então, para evitar problemas de ambos os lados, é melhor eu ficar em silêncio. Então, da mesma forma que Jesus ele vem, né, aliviar os sofrimentos dele em nós, na nossa alma, quando nós, né, correspondemos, quando nós compreendemos através, né, do dom da divina vontade, né, ele também se vê obrigado muitas vezes a castigar as pessoas, né, e nós já compreendemos, né, porque a Luísa aí estava no início, né, desse conhecimento sobre a divina vontade, mas como nós estamos num estudo mais avançado, né, do livro do céu, nós já compreendemos que nós não podemos nos opor à justiça divina. E porque se nós fizéssemos isso, né, ele não nos desagradaria, né, porque ele é ele mesmo aqui em nós, né, e ele sentiria um sofrimento a mais por não poder,
né, deixar contente uma alma que vive na divina vontade e que o ama. Mas, né, isso acontece no início, né, quando nós ainda não compreendemos com a Luísa. Então, por isso que ele fica em silêncio, né, neste momento, porque ela ainda não tem a compreensão, né, do que a justiça divina ela é, né, o que ela exige de Deus, né? A justiça divina é um juiz justo, né, que não permite que Jesus seja tão ofendido, e como ele é amor, né, o amor só sabe amar, né? E se não houvesse a justiça, né, Jesus ele ficaria em desvantagem, digamos assim, porque ele ama, ama, ama e não recebe amor, e as criaturas odeiam, 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 não recebem castigo, não recebem nenhuma correção, né? E tudo seria mil maravilhas para elas, e elas continuariam ofendendo? Não. Tem que haver a justiça, né? Porque ontem até na live a Aline disse assim que Deus ele é muito justo com as pessoas, e é como se, por exemplo, o demônio, só para a gente entender, né? É como se o demônio fosse aquele ali que ficasse, fosse o juiz que ficasse ali vendo todos os atos de Jesus, se ele é realmente justo, porque se ele não for justo com uma alma sequer, ele tem como levar essa alma para o inferno, porque Jesus, ele é como assim, se Jesus não fizesse de tudo para salvar aquela alma, né? Então ele tem direitos, né? É como se ele tivesse direito sobre aquela alma, porque Jesus não fez nada, né? Só para exemplificar, né, o que que é a justiça de Deus, né? É algo que ele vai apresentar diante de nós no momento do nosso encontro pessoal, né? Que de tudo, de todas as formas, através de todos os modos, através de pessoas, através de situações, de acontecimentos, de doenças, de tudo quanto é forma, Jesus, né? Deus nos cercou, né? Para falar do seu amor, para mostrar, né? Que Ele cuida, que Ele ama, que Ele está no controle de tudo, que nós devemos confiar nele. E mesmo assim, a criatura, né? Continua obstinada no pecado e vai indo rumo ao precipício, porque está cega e surda e cai no precipício, né? Mas aí ele vai mostrar, né, para a criatura que tudo ele fez e ela não quis ouvir, ela não quis dar atenção para ele. Então a culpa não é dele, né? Digamos assim, né? Então é assim que funciona a justiça divina, mais ou menos dizendo, né, do que eu já entendi, que eu já li sobre isso, né, para não me estender mais também. E a Luísa diz: Meu bom Jesus, esqueceste-te de quando sofres depois de teres usado a justiça? Quanto sofres, né? Se ele já esqueceu o quanto ele sofre depois de ter usado a justiça. Por quê? Porque quando ele castiga, né, é ele que sofre ali na criatura, porque ele está em todos, né? Ele está em todas as criaturas. Ver-te sofrer nas criaturas é o que me obriga a forçar-te a não punires as pessoas. E além disso, esse ver as mesmas criaturas se voltarem contra ti como tantas víboras venenosas, que se estivessem em seu poder já teriam te tirado a vida, porque se veem sobre os seus flagelos e assim irritam mais sua justiça, não me dá coragem para dizer fiat voluntas tua. Então ela está ainda como alma vítima, né? E é ela que quer sofrer no lugar de todas as almas, então ela não quer que Jesus castigue, que ele envie sobre ela, né, os castigos, porque ela vendo ele sofrer nas criaturas, ela é forçada, né, a, a que a justiça envie sobre ela os sofrimentos para ele não punir as pessoas. E ele diz que essas criaturas que ele está castigando, né, enviando castigo, se voltarem contra ele como víboras venenosas, que é o que nós vemos acontecer hoje, né? Que as pessoas não querem sofrer nada de jeito nenhum, né? Nem a menor pena, elas não querem sofrer. Que se estivesse em poder delas, elas até, né, matariam a Jesus,
né, eliminaria ele de tudo, porque elas se veem sobre esses flagelos, sobre sofrimento, sobre essa, né, essa pena, né, de sofrimento que ele permite que aconteça com a criatura, eles irritam mais a justiça divina, porque elas blasfemam contra Deus, elas se irritam contra Deus, elas odeiam mais a Deus e irritam mais ainda a justiça. Então, por isso que não dá coragem para dizer: seja feita a tua vontade. Ela não tem coragem de fazer isso. Ele diz: a minha justiça não pode continuar. Sinto-me ferido por todos, por sacerdotes, por devotos, por leigos, especialmente pelo abuso dos sacramentos, quem não lhes presta atenção, acrescentando os desprezos, né? Nós vemos acontecer, né, hoje na igreja, né, diante dos nossos olhos, todo esse tipo de ofensa, né? Ele, Jesus, ele é ferido pelos sacerdotes, né, que hoje, né, estão nessas ideologias de teologia da libertação, né, por devotos, por pessoas que fazem as coisas, né, só para o interesse próprio, assim, interesse de salvação própria, né, para parecer para os outros que elas são devotas, né, por tantas coisas que Deus sabe, né, leigos até, né, pessoas que não têm tanto conhecimento da igreja, que não têm um cargo, que não têm uma função, que apenas vão à missa, né, e pelos abusos, né, dos sacramentos, quem não presta atenção, né, que comunga de qualquer jeito, não faz reverência diante do sacramento, do Santíssimo Sacramento, né, e logo depois já vai comungar, comunga e já começa a conversar, já começa a se dispersar, né, não fica ali, né, os 15 minutos com Jesus, quando dá tempo, né, porque assim que acaba, a última pessoa, o sacerdote já começa a dar bênção, né, dar os recados né, e não dá tempo para as pessoas ficarem ali os 15 minutos com Jesus, né, mas mesmo aqueles, né, que recebem, ficam mais tempo também, às vezes, né, ficam ali só pedindo, né, para Jesus, ai, me cura fulano de tal, ajuda fulano de tal a arrumar um emprego, né, e fica fazendo pedidos para Jesus, e não é o momento de adoração não é o momento de se pedir nada para Jesus, né? Para começar, não devemos pedir nada, né? Só devemos sempre, né, em todo momento, a nossa oração deve ser que seja feita a tua vontade, porque a vontade dele é o melhor para toda a situação. Então, ele está falando dos sacramentos, né? Quem os frequenta e deles fazem uma conversa de prazer, né? E ficam de bate-papo, né? É, às vezes até mesmo de começar a missa, antes de comungar, ao invés de já estar ali se unindo a Jesus, estar rezando, né? Um Pai Nosso, não, está conversando, chegam a ofender a Jesus. Oh, como fica dilacerado meu coração ao ver reduzidos os sacramentos como aqueles quadros pintados ou como aquelas estátuas de pedra que de longe parecem vivas, mas se aproxima um, né, uma pessoa, se começa a descobrir o engano. E então, se faz por tocá-las, que coisa se encontra? Papel, pedra, madeira, objetos inanimados, e fica desenganado de tudo. Então, o coração de Jesus fica dilacerado, né? De ver o sacramento reduzido a algo inanimado, né? Como uma pintura, um quadro, né? Que de longe você olha assim e parece que tem vida naquele quadro, parece que ele se move, né? Parece que ele é vivo, aquela estátua, não sei, mas quando chega perto vê, né, que estava enganado, né? Muitas pessoas agem dessa forma, né? Elas sabem que Jesus está vivo ali no Santíssimo Sacramento, mas quando elas chegam perto para comungar, né, elas é, agem como se fosse apenas um pedaço de pão, né? Um objeto inanimado, né? Que não tem vida. Assim são reduzidos os sacramentos para a maior parte
não há outra coisa senão a aparência, e ficam mais sujos que limpos, né? Então, muitas pessoas querem apenas aparecer ali na hora que estão recebendo, né? Querem se ajoelhar, fazer toda aquela encenação e com véu e tudo mais, né? E, e se Jesus for ver o coração mesmo dessa pessoa, estão mais sujos do que limpos, né? Porque é só por fora. A gente sabe que isso existe, né? Eu não estou inventando. Qualquer um que ouvir, isso vai dar razão porque eu estou falando, porque é verdade. E além disso, o espírito de interesse que reina nos religiosos é para chorar. Não te parece que são todos olhos aí, onde há um miserável lucro, até chegar a degradar a sua dignidade? Mas onde não há interesse, não tem as mãos nem os pés para mover-se nem sequer um pouquinho. E tem também o espírito de interesse, né? Nossa, como Jesus sofre. Jesus, meu amado do céu, né? Tem religiosas, né? Interesseiros, né? Não só sacerdote, mas todo tipo de religiosos, né? Pessoas que têm bandas de cantam músicas evangélicas ou católicas, né? Apenas por dinheiro, né? Para ter lucro, né? E, e até chega a degradar sua dignidade, porque às vezes até põe uma roupa mais ousada, né? Um vestido mais justo, né? Uma moça que vai cantar uma música religiosa, ela quer, né? Se sente assim uma atriz, alguém muito importante, põe uma roupa muito, né? Muito justa, né? Então pode até degradar a sua dignidade de religiosa, né? Mas onde não há interesse, as pessoas não têm mãos nem pés para se mover nem sequer um pouquinho, né? E esse espírito de interesse enche-lhes tanto o interior que transborda para o exterior e até os próprios leigos sentem a peste e, escandalizados, não têm fé em suas palavras. Assim, ninguém deixa de me ofender. A quem me ofenda diretamente, e quem, podendo impedir tanto mal, não se preocupa em fazê-lo. Por isso não tenho a quem me dirigir, mas eu castigarei de maneira a torná-los inúteis, e a quem destruirei perfeitamente. Chegarão a tanto que ficarão desertas as igrejas, sem ter quem administre os sacramentos. Nossa, meu Deus, né? Jesus está muito irado, né, quando ele fala sobre isso, com toda a razão, né? Esse espírito de interesse enche tanto o interior, né, e transborda, né? As pessoas veem, né, e são motivos de escândalo, né? E as pessoas acabam não tendo fé nas palavras dessas pessoas, porque esses leigos sentem a peste, né? Sente essa peste desse interesse de ter um miserável lucro, interesse de ter lucro com as coisas santas. A gente sabe que isso acontece, né? E que escandaliza, né? E que são motivos de contra-testemunho. Ah, ninguém deixa de ofender a Jesus. E tem uns que ofendem diretamente, né? Que já estão mostrando, né? O que eles realmente pensam, né? Não tentam esconder. E E tem quem aqueles, né, que podem impedir tanto mal, mas não se preocupam em fazê-lo, né, que são dentro da igreja é o sacerdote, né? Ele tem aquele sacerdote que é santo, que é correto. Ele pode impedir, né, que as pessoas dentro da igreja, né, façam coisas por interesse, seja nem que não for um interesse financeiro, interesse de se aparecer, né, como esses dias a Michelle falou do exemplo, acho que foi na live de um sacerdote, não sei se foi a Michelle, outra pessoa que falou lá na live, que o sacerdote, ele viu que as pessoas estavam querendo se aparecer com alguma coisa lá na igreja, né, que estava sendo o motivo das pessoas quererem ser mais que as outras, é uma coisa assim, mas aí o sacerdote, ele impediu, ele cortou,
Isso, e ele começou a dar formação, né? Então, isso, ele tem esse poder de impedir o mal, mas ele se preocupou em fazer, mas tem a maioria não se preocupa em fazer, né? Então, ele não tem a quem se dirigir, e por isso ele vai castigar, e vai tornar esses que têm poder de impedir e não impedem, ele vai tornar eles inúteis, e ele vai destruir esses sacerdotes, em- a ponto das igrejas ficarem desertas, sem ter quem administre os sacramentos. Que horror, Jesus! Interrompendo a sua palavra, toda espantada disse: Senhor, o que dizes? Foi o que eu falei. Se há quem abuse dos sacramentos, também há muitas filhas boas que as recebem com as devidas disposições e sofrem muito se não as frequentam. Jesus fala: muito escasso é seu número, e além disso, sua pena por não poder recebê-los será como uma reparação a mim e para ser vítimas por aqueles que abusam. Então, tem tão poucas pessoas, né, que realmente recebem a Jesus na Eucaristia, né, como elas devem receber, né, que com todo respeito, com toda adoração, com todo amor, com todo cuidado, com toda atenção, né, mas são tão poucas que elas também, por sofrerem, por não poder receber a Jesus na Eucaristia, porque ele vai acabar com as igrejas, elas vão ser também como vítimas, né? Vão reparar também a Jesus, né? Por aqueles que abusam, por aqueles que hoje estão abusando. E a Luísa termina de dizer: quem pode dizer como eu fiquei ferida por falar de Jesus bendito, mas espero que queira aplacar-se por sua infinita misericórdia, né? Ela espera que a ira dele seja aplacada, né? Pela misericórdia dele, porque ele está, né, realmente sofrendo muito com todas essas ofensas que a cada dia tem aumentado, né? Cada dia a gente vê mais absurdo na internet a respeito de tudo, né? De todo tipo de pecado, de loucura que anda a humanidade, né? Distante de Deus. Nós também esperamos que ele aplaque essa ira dele, né? E vai aplacar porque a gente sabe, no livro do céu está escrito, né? Que por causa das almas que vivem na divina vontade, ele não destrói tudo. Porque se não fosse nessas almas que vivem na divina vontade, ele já teria destruído tudo, já. Teria mandado um castigo, um flagelo tão grande que não ia sobrar nenhuma pessoa viva na face da terra. Mas por causa dos filhos da divina vontade, ele ainda, né, mantém, né, está mantendo a terra, dando ainda oportunidade para as pessoas mudarem de vida, para as pessoas buscarem mais a ele e principalmente, né, para elas conhecerem o livro do céu, conhecer a divina vontade e também querer ser um filho da divina vontade, né, querer viver a vontade de Deus, que é, né, que todos sejam um com ele, sejam imagem e semelhança dele. Para isso ele nos criou. Amém, Fiat.